Os mecanismos de defesa ou a realidade como ela não é. A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar este desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade, deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar esta deformação da realidade, chamados de mecanismos de defesa. São processos realizados pelo ego e são inconscientes, isto é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, desta forma, o aparelho psíquico. O ego, uma instância a serviço da realidade externa e sede dos processos defensivos, mobiliza estes mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Estes mecanismos são: recalque. O indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Este aspecto, que não é percebido pelo indivíduo, faz parte de um todo, e ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. É como se eu, ao ler esse texto, pulasse algumas linhas, e isso impedisse a compreensão da frase ou desse outro sentido ao que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como permissão, porque não ouvimos o não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade. Formação reativa. O ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e para isto o indivíduo adota uma atitude oposta a este desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas destas mães, pode ser aterrador admitir essa agressividade em relação ao filho. Regressão. O indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. É uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Um exemplo é o da pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação e, ao ver uma barata, sobe na mesa aos berros. Com certeza, não é só a barata que ela vê na barata. Projeção. É uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza, projeta algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso frequente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá conta de que também o é, às vezes até mais que os colegas. Racionalização. O indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável que justifica os estados deformados da consciência. Isto é, uma defesa que justifica as outras. Portanto, na racionalização, o ego coloca a razão a serviço do irracional e utiliza para isto o material fornecido pela cultura ou mesmo pelo saber científico. 2 exemplos. O pudor excessivo, formação reativa, justificado com argumentos morais, e as justificativas ideológicas para os impulsos destrutivos que eclodem na guerra, no preconceito e na defesa da pena de morte. Além destes mecanismos de defesa do ego, existem outros: denegação, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana, isto é, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso destes mecanismos não é em si patológico, contudo, distorce a realidade e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, ou melhor, ver a realidade como realmente ela é. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre psicanálise, aplicações e contribuições sociais. Até lá!